Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a terceira parte da aula do sábado, dia 1º de agosto de 2020. Normalmente a nossa reunião presencial às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E dentro desse capítulo estamos no item 6, da infância. Eu fiquei na questão 383, né, e comecei a falar a respeito da importância da educação espírita na transformação daquele indivíduo recém-reencarnado. Né, não é qualquer tipo de educação que vai ajudá-lo. E falei que um dos princípios dessa educação é o exemplo. O segundo princípio, muito importante, é o diálogo. Não há possibilidade de nós contagiarmos as pessoas ao nosso redor sem o verdadeiro diálogo. E aqui vai uma experiência também. Eu estava fazendo um curso em São Paulo e fui convidado a fazer uma técnica. Eu já contei isso na aula, né? Vocês me perdoem a repetição. Como o público é rotativo, como pessoas assistem uma aula e às vezes não assistem outra, eu vou repetir. Eu fui convidado a fazer uma técnica, né? Sentar numa cadeira, com uma cadeira em frente e tentar vender alguma coisa para essa cadeira vazia. Depois eu levantei, sentei na outra cadeira e tinha que dizer que não queria comprar, depois tinha que sentar aqui de novo e dizer que queria vender, enfim. Fiz o papel de vendedor e de comprador que não queria comprar 3 vezes cada um. E aí eu percebi com essa técnica, 1 minuto em cada cadeira aí, que eu nunca tinha dialogado. Porque dialogar de fato é sentar na cadeira do outro, é ver as coisas do ponto de vista do outro, não para concordar necessariamente, mas ver as coisas do ponto de vista do outro. E nós, na maioria das vezes, fazemos aquilo que o Piaget chama de monólogo coletivo, né? A gente fala muito por não ter nada a dizer, como diz Legião Urbana, ou seja, nós não dialogamos de fato, não temos empatia, não olhamos as coisas pelo prisma do nosso interlocutor. Quando estou falando para pais, né, faço palestra nas escolas para pais, e eu sempre dou esse exemplo. Eu falo, olha, pego qualquer situação, horário de chegar em casa, o adolescente quer sair às 11 da noite, chegar às 4 da manhã, os pais querem que ele saia às 8 da noite e chegue às 10, 11 horas da noite. E aí a relação racha, né? Começa a ter a briga de horário de sair e tal, e aí os pais falam aquela frase que os adolescentes odeiam. Na minha época a gente chegava a tal hora. Mas os tempos mudaram. É verdade que os pais têm razão, porque chegar de madrugada vai prejudicar a própria questão do sono, é mais perigoso, às vezes na rua nesse horário. Os pais estão apenas preocupados com o bem-estar dos filhos. É verdade, ele tem razão. Mas também é verdade que se o filho sair às 8 e voltar às 10, ele vai ser o único ali. Né? As pessoas nem saíram às 10 ainda. Ele também tem razão em reivindicar outro horário. E se a gente não aprende a sentar na cadeira do outro, e aí é mais fácil o pai sentar na cadeira do filho, ou a mãe, né? Os pais eu digo, porque já passaram pela adolescência, pela infância e conseguem, portanto, sentir melhor aquilo que aquela fase propicia, do que os filhos se colocarem na cadeira dos pais, ainda que muitos filhos, espíritos maduros, conseguem isso melhor que os pais, mas é necessário que haja diálogo, que a gente realmente entenda o ponto de vista do outro. Podemos discordar, mas precisamos entender as coisas do ponto de vista que ele está falando. O terceiro princípio, além do exemplo e do diálogo, é a construção da autonomia. Também citando Piaget, né, de 0 a 2 anos é a fase de anomia, ausência de regras. De 2 a 14 anos, de heteronomia, que é a construção de regras. E de 14 anos em diante, deveríamos nos tornar pessoas autônomas, saber diferenciar o certo do errado, escolher o certo. Mas o próprio Piaget fala isso é só na teoria. Se você olhar os jornais aí, você vai ver que as pessoas a partir dos 14 anos não se tornaram autônomas.
ou seja, elas põem o cinto de segurança, acendem o farol quando alguém dá um sinal de luz ali na estrada, avisando que tem guardas ali na frente, né? Então, para não sofrer uma multa, a pessoa acaba colocando cinto, ligando o farol, coisas desse tipo. Então, veja, agimos ainda na fase da heteronomia, que é com medo de um castigo, no caso seria a multa, ou então buscando um prêmio, aquela coisa assim. Pessoal, façam esse exercício, né? Quando os professores mandam fazer um exercício. Professor, vai valer nota? Se você falar assim, não, não vai não, é só para o conhecimento de vocês. Olha, a grande maioria, para não dizer todos os alunos, não fazem, né? Sempre tem um ou outro que faz, mas é o prêmio, né? Precisa ter alguma recompensa. Isso é demonstração de que nós continuamos heterônomos, ou seja, agindo certo para ganhar um prêmio ou não agindo errado com medo da punição, mas não nos tornamos autônomos. Autônomo é quando de fato o dinheiro pode estar ali em cima, não ter câmera, não ter ninguém olhando, eu não pego. Por que eu não pego? Porque não me pertence. Não é? Alguns países a gente sabe que a cultura da autonomia foi mais massificada e tem isso, né? As pessoas fazem o próprio troco em vários lugares, não precisa ter cobrador. Nós temos essa experiência no Brasil. Fizemos isso na Conresp esse ano aqui em Bebedouro, lá no Hotel Real Palace, né? Deixamos o dinheiro ali, as pessoas pegavam refrigerante, chocolate, faziam o próprio troco. Bom, deu certo, claro, era um evento espírita, então nesse tipo de local dá certo. Eu sei que em universidade já vi isso, na minha época não tinha isso na universidade, mas hoje eu vejo, levando, né, os filhos, os alunos até lá, eu vejo isso. Que alguns põem lá pão de mel para vender, deixa ali no espaço onde os alunos sempre se reúnem e vai ter aula e deixa ali. E aí outros alunos vêm, pega, paga, aí esse aluno chega, né, na hora de um intervalo ali, pega essas a receita ali da venda e mais os que sobraram. Então é possível, mas ainda é uma cultura pouco difundida, né? Nós precisamos agir certo porque o bem é bom, ponto. Não porque alguém vai nos premiar, né? Essa é a prova de que somos muito heterônomos e a educação espírita pressupõe a nossa autonomia. Não vou contar aqui, é uma história um pouco longa, mas eu conto sempre na palestra a história do Ray Charles, né? Que a mãe ajudou muito ele na construção da sua autonomia pela audição, porque ele perdeu a visão, ele ficou cego, se tornou um grande músico porque aprendeu a perceber o mundo pela audição. Essa mãe, que não tinha cultura acadêmica nenhuma e nem era espírita, realmente ajudou o filho na construção da sua autonomia. Quando chegarmos ao mundo espiritual, nossa mãe, nosso pai não vai passar pelas dificuldades que nós teremos que passar. Então, a história é individual de cada espírito. Por isso devemos ser autônomos, devemos saber que vamos nos responsabilizar pelos nossos atos. E ainda dentro desse raciocínio, vai ser o último que vai dar tempo na aula de hoje, o que eu ponho no lugar do castigo e da recompensa? Às vezes as pessoas me perguntam na hora das perguntas finais ali. Uma coisa chamada sanção por reciprocidade. Falando assim, talvez muitos de vocês não tenham reconhecido. Sanção por reciprocidade é assim: quem sujou tem que limpar, quem quebrou tem que reconstruir. Não pegaram ainda como que nós espíritas chamamos isso? Lei de causa e efeito. Exatamente, causa e efeito. Então, se eu cometi algum delito, eu tenho que repor isso de alguma maneira. A lei de causa e efeito é uma lei do universo. Então, a sanção por reciprocidade é o jeito certo de educar. Qual é a punição, entre aspas, que nós temos por exagerarmos na comida, na bebida? As dores, o universo nos dá, não é uma punição, não é? É uma consequência natural. Então nós precisamos aprender e consequentemente ensinar aqueles que nos rodeiam a não sermos inconsequentes, a saber que todas as nossas ações têm uma colheita, uma reciprocidade, né? Proporcional àquilo que nós fizemos.
Se o meu exagero foi pequeno, talvez eu não sofra tanto, mas se eu exagerei demais, provavelmente eu vou sofrer mais. Ao entendermos isso, né, esse processo, esse mecanismo, nós entramos num processo de educação espírita. Eu vou parar por aqui, porque ainda tem outros itens. Na semana que vem, nós voltaremos a falar de educação espírita ainda na questão 383. Um abraço a todos, bom final de semana.